Ó, eu acho que vocês vão receber um. Tem que dar um ok aí. Então tá, gente. Essa aula está sendo gravada. É o nosso segundo encontro aqui no grupo Mulheres Brilhantes. E hoje a gente quer falar sobre um assunto muito legal, muito importante para esses nossos dias, que é sobre o poder das mulheres, né? Mulheres se tornarem cada vez mais valorosas e despertar o seu potencial e assim ajudar as outras mulheres, criarmos uma rede de mulheres fortes, né? E daí a Andresa hoje está com a gente, vai me ajudar aqui a falar algumas coisas, vamos complementando uma a outra. E quem for entrando depois e quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade também, tá bom? Andresa, me diz onde é que tu mora, que idade tu tem, como é que é a tua família? Marido, filhos? Eu moro em Pará de Minas. Ah, eu tenho 27 anos e eu tenho dois filhos, um casalzinho. É um menino, Moroni, e uma menina que chama Esther. Ai, E mora só eu, meu marido e meus filhos. que idade que eles têm? Meu menino tem 4 e minha menina tem 3. Tem 4 e? 3, Ah, é bem pertinho do outro. sim. Que legal. A Andresa eu gosto porque ela tá sempre nas lives, sempre que ela pode, né? E ela acompanha, eu vejo que ela tá sempre estudando, se aprimorando, né? Desenvolvendo os talentos dela também, principalmente nessa fase de mãe com criança pequena. Isso é muito lindo de ver. Então tá. Vamos começar assim, Andresa. Eu coloquei uma frase para iniciar que nós mulheres, todo mundo, né? Mas principalmente nós mulheres, a gente deve se aprimorar, né? A gente não deve ficar esperando muita coisa, esperando um tempo ideal, um momento perfeito, porque não existe. Se a gente ficar deixando para depois e depois, uma coisa que eu aprendi que o depois não existe, né? É o agora. Então, principalmente para nós mulheres que temos diversas demandas e chamados a cumprir, a gente tem que ser muito sábia, aproveitar cada brechinha, aproveitar todas as oportunidades. E o Senhor vai abençoando, né? Quando a gente diz sim, que a gente quer servir, que a gente quer abençoar a vida dos outros, o Senhor nos abençoa com capacidade, com energia, né? Com destemor. Então, eu sei que às vezes a gente fica nervosa de vir aqui falar e tudo, mas no fundo a gente sente aquele chamado de estar aqui, né? De falar, de contribuir. Como eu falei ontem lá no grupo, às vezes o pouquinho nosso é o ouro de alguém. E isso já foi muito comprovado. Às vezes uma coisa que para mim é tão básica, uma frase que eu escuto e tal, ai, todo mundo já sabe. Não, né? Às vezes aquela frase vai despertar alguém. E aí, Andresa, sobre isso, eu queria que tu comentasse, pegasse aquela parte que te tocou mais o coração e a gente vai complementando aqui os assuntos e a gente vai falando. Quem tiver dúvida pode colocar no chat ou é, abrir o áudio e daí a gente vai conversando de uma forma bem aberta, bem tranquila, ok? Eu peguei uma frase que eu estudei hoje, de um discurso, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu achei ela muito interessante. Ela fala muito sobre isso que a gente está conversando aqui. Ela fala assim: o Senhor precisa de mulheres que sejam orientadas pelo Espírito, que usem seus dons singulares para nutrir, para se manifestar e para defender suas verdades. Nossa inspiração e nossa intuição são partes necessárias para edificar outras pessoas. Eu fico pensando em quantas coisas nós mulheres aprendemos, quantas coisas nós sabemos, quantas vezes nós deixamos de doar nossos dons porque a gente está com vergonha. Às vezes tem muitas pessoas esperando que a gente dê uma palavra, que a gente ensine algo que a gente sabe, e é muito simples, não precisa ser nada muito elaborado. Ela só precisa de uma mãozinha. E aí eu estava lendo esses dias, eu fiz um curso que chama O que Cristo ensinou para as mulheres. E aí falava sobre a mulher do poço. E eu gostei tanto da história dessa mulher lá do poço, que a gente já lê, né? Tá lá na Bíblia, a gente lê, a gente aprende sobre ela, mas o professor falou sobre ela de um modo tão assim especial que eu fiquei apaixonada com ela.
Que ele fala que Jesus Cristo ele estava indo para um lugar e ele passou em Samaria. E aí, quando ele passou em Samaria, ele parou perto de um poço. E aí ele pediu uma moça que vinha para dar água para ele. E aí essa moça perguntou, né? Mas como assim, né? Eu, não, eu sou samaritano, você não deveria nem estar conversando comigo, né? E ele fala com ela, olha, a água que eu tenho, se você soubesse a água que eu tenho, o poder que ela tem, você não estaria me perguntando essas coisas. E aí aquela mulher começa a perguntar para ele, né? Quem é você? Para você falar essas coisas e tal. E aí ele começa a ensinar para ela e ela percebe que é Jesus Cristo, porque ela já tinha aprendido sobre ele, já sabia o que esperar dele, né? E eu acho muito interessante que essa mulher vai lá, deixa o cântaro dela e vai lá na cidade e conversa lá com o pessoal, com o povo da cidade, né? Ela convence, o pessoal lá fala o que, que ele ensinou para ela, explica as coisas. E esse povo vai até Jesus Cristo simplesmente porque essa mulher deixou o cântaro dela de lado e foi ensinar as coisas que ela aprendeu. Ela foi compartilhar as coisas que o Senhor explicou para ela, as coisas que ela tinha aprendido com ele para outras pessoas. Eu gosto tanto que mais no finalzinho eles falam assim com ela, olha, nós, mais do que acreditar no que você nos disse, nós temos certeza de quem ele é. Então, muitas vezes a gente só precisa disso, só precisa ensinar, passar para as outras pessoas o que nós estamos aprendendo aqui. Perfeito. Amei, amei. São coisas simples, né, Andresa? Coisas simples, uma palavrinha. E ontem, por exemplo, ó, hoje eu recebi 4 missionárias aqui para almoçar. E é aquilo que eu falei no início da aula. Quando a gente tem o desejo de ajudar, de contribuir, o Senhor multiplica o nosso tempo, multiplica a nossa energia, nos dá coragem para seguir. E, deixa eu só colocar aqui no mudo algumas janelinhas. E as coisas andam, as coisas assim. O que eu tenho de pessoas que perguntam assim, ai, como é que tu dá conta? Eu falei, eu não sei, é o Senhor, por quê? Olha, a cabecinha ali confirmando. Gente, as coisas fluem, porque quando tu se coloca a serviço de contribuir para a sociedade, na vida de alguém, na vida, né, para Deus, Ele dá tudo que tu precisa. Eu não sei que outra forma falar. Ele dá tudo que tu precisa. E hoje aqui, ó, por exemplo, 4 pessoas vieram a mais. Então, na família já são 5 e vieram mais 4. Então, eram 9 pessoas e, tipo, 10 para uma a gente tem que sair e levar eles para a escola. Pergunta se teve estresse. Não teve, gente. Correu tudo perfeitamente. Sendo que a aula agora era às 2, né? Tava bem apertado, assim. Elas foram embora 1h30. E eu tô aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar à disposição para ver os milagres se cumprindo. Porque às vezes a gente pede bênçãos, pede milagres, mas até onde a gente está indo? Será que a gente ainda está na zona de desconforto? Que o meu marido fala que é a zona de desconforto, né? Porque na verdade tu não tá, às vezes tá ruim, mas tu tá ali porque é o que tu conhece, né? E aí, ontem, uma amiga colocou assim: ah, hoje tá sendo bem. Ai, eu não tô muito legal, tá sendo muito. Meu dia tá demais, minha cabeça tá virando um nó. E eu falei assim pra ela: tu viu que eu quase não postei ele no grupo? Hoje eu também, eu tô assim, de segunda-feira aqui, gente, foi assim, é o dia de. Faxinei a casa de manhã, fiz tudo rápido de manhã, porque eu tinha muita coisa para fazer, assim, de checklist, né? E aí ela falou assim: que bom que tu falou isso, como é bom te ouvir, porque assim eu não me sinto um peixe fora d'água. Então, mulheres, nós estamos no mesmo barco. Não é porque eu tô aqui dando aula, fazendo conteúdos, que eu não tenho os mesmos desafios de vocês. Só que a forma como a gente lida, a forma como a gente leva as coisas é o que diferencia, né? E a Elise Snow, vocês viram que eu coloquei uma citação dela ontem? Olha que incrível a mentalidade dessa mulher. Uma mulher que viveu tantos anos antes da gente, 1800 para lá, não sei, não lembro, eu até tenho que ver o ano do nascimento dela. E ela já tinha a mentalidade de se elevem, mulheres, se aprimorem. Ela que fala isso, devemos nos aprimorar. E aí, para complementar o que a Andressa diz ali, eu vou falar aqui um trecho no discurso dela, que é, o nome do discurso é Devemos nos aprimorar. Olha só que legal. Tenho pensado com frequência que se não tivéssemos que fazer mais do que nos parecia possível,
não teríamos realizado tudo o que podíamos. É uma bênção que, às vezes, sejamos levadas a situações que exigem que utilizemos todos os poderes e todas as faculdades que possuímos. Mesmo que não seja muito desejável no momento, é verdade que elas tendem a fortalecer e desenvolver nossas habilidades e nos preparar para sermos mais úteis. Temos sido ensinadas que todas nós, em nossas organizações, recebemos as sementes de todas as habilidades requeridas para formar um deus ou uma deusa. Esses pequeninos, nos braços da mãe, possuem as sementes de todas as habilidades que possuímos. Qual a diferença entre eles e nós? Apenas um desenvolvimento menor deles que requer cultivo, energia e perseverança. Então, eu achei lindo, porque as dificuldades que nós temos que estão nos fortalecendo, nos lapidando, nos moldando para sermos mais úteis. E isso começa no nosso lar. Obviamente que o nosso trabalho maior é no nosso lar, com o nosso marido, com nossos pequeninos, né? E aí a gente vai podendo expandir, que nem eu falei, o Senhor me dá brechas durante o dia que eu consigo ministrar, que eu consigo mandar mensagem para alguém, né? Dar um elogio, fazer uma aulinha rápida. E eu acho que é isso. Tu quer complementar com algum outro pensamento, Andressa? Fica à vontade. Tem uma frase do Mário Cortella, acho que ele chama, que eu gosto muito, que ele fala assim: faça o que você tiver que fazer da melhor maneira que você puder agora, até que você tenha ferramentas possíveis para fazer melhor. Então eu comecei a pensar nisso, sabe? Eu penso agora, olha, eu quero muito fazer tal coisa e talvez eu não tenha todas as coisas que eu gostaria, todas as faculdades, sei todas as coisas que eu gostaria de saber para poder começar a fazer isso. Mas eu faço, começo a fazer do jeito que dá. Acho que a gente precisa começar a pensar que a gente precisa parar de se comparar com outras pessoas, nós principalmente mulheres, que se comparam muito, parar de se comparar com outras mulheres e nos comparar a nós mesmas. Como que eu era há um ano atrás, como que eu era há 2 anos atrás, e ser a melhor pessoa que nós queremos ser. Tem vezes que a gente pensa, nossa, eu acho a fulana tão espiritual, eu gostaria de ser espiritual como ela, eu acho a fulana tão bonita, tão elegante. A gente também pode ser, não tem tanta dificuldade assim. Nós podemos ser nossa melhor versão, né? A gente precisa pensar que a gente está aqui nessa terra não só para sobreviver, mas para ser nossa melhor versão, para ser o melhor que a gente puder ser. Eu fico pensando, nossa, eu às vezes brinco, eu sou uma mãe muito desajeitada, mas eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Eu sou a melhor mãe para os meus filhos. Então, pronto, eu vou ser a mãe do jeito que dá mesmo. Às vezes a gente bagunça tudo e aí arruma tudo de novo. Às vezes eu brigo, por exemplo, eu penso assim, nossa, eu não sou uma dona de casa maravilhosa. Sou a melhor aqui de casa. É a única que tem aqui em casa, sou eu. Então eu sou a melhor da minha casa. Então a gente É precisa a parar. rainha do teu lar, né? Eu sou a rainha aqui de casa. Parar com isso. Nossa, eu acho a fulana esposa, nossa, maravilhosa. Então faz o que você acha, o que que você considera maravilhoso de esposa. Nossa, uma esposa maravilhosa seria assim, seria assado. Então se torne essa mulher que você tem desejo, né, que você gosta de ver, que você tem orgulho de ver. E aí você, quando você olhar no espelho, você vai aprender a ter orgulho de você. Hoje em dia eu fico pensando assim, quando as mulheres falam comigo, nossa, que eu já tenho meus 30, eu já tô chegando nos 40, eu penso, nossa, eu tô doida para chegar nos 30. Eu tenho 27, ansiosa para chegar nos 30, porque com 30 eu vou ter mais sabedoria do que com 27. Com 35 eu vou saber mais coisa ainda do que com 30. Então a gente não precisa ficar preocupada com essas coisas. Nós estamos nos tornando melhores e é nosso objetivo aqui, só ser melhor do que nós mesmos. Ai, perfeito, perfeita tuas falas. Tu já é uma professora, uma mentora, uma coach nata. Olha aí, que legal, né? Quanto talento escondidinho aí, mulher. Tem que começar a falar mais. Então, olha isso que legal que tu falou da gente se comparar. E se tu acha legal aquilo, traz para tua vida, né? Quem participou daquele desafio do amor próprio, que eu vou disponibilizar ali para vocês na plataforma, vocês vão ver que eu falei que a autoestima a gente desenvolve como? Aquilo que a gente estima, a gente desenvolve em nós. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim:
Admiração é o nosso reconhecimento cortês de que o outro se assemelha a nós. Então, tudo que a gente está vendo no outro é porque a gente está enxergando aquilo já é nosso também, sabe? É o que tem dentro da gente. Então, não pensar que é do outro. Não, aquilo também já é teu. Porque tu é uma filha de Deus que tem tantas características maravilhosas e nós somos essas sementinhas. E será que a gente está deixando florescer isso? Será que a gente está se permitindo, né? Como ela falou, que bom que eu vou envelhecer. Sabe que eu pensava assim também, né? Quando eu tinha uns 15 anos, a minha mente já estava lá no Aí eu querendo, eu quero já estar com a minha família, com os filhos grandes, tá? Porque olha, imagina quanta coisa já vou ter passado, a maturidade que já vou estar, né? Aquela coisa toda. Então, é, ter um olhar positivo para as coisas e saber que o nosso tempo aqui é muito precioso e que vai ser cobrado de nós. O que que tu fez com o teu tempo tão precioso nessa terra? Sabe que ficou naquela mesmice, reclamando e se vitimizando, né? É que vitimizando tá um termo muito banalizado, né? Então a gente tem que cuidar na hora de falar. Mas no sentido assim de que tu é vítima de todas as circunstâncias. Espera aí. Mas e cadê o poder da ação? Nós somos agentes, temos que agir não só ser passivas. Se aquela situação tá ruim, como é que tu pode melhorar? Como é que tu pode dar um jeitinho ali, mexer os palitinhos para melhorar, né? E aí, a Andresa falou no início que dá vergonha, que a gente deixa de fazer as coisas às vezes por vergonha. Tem uma das aulas que eu assisti esse ano que a professora falou assim, que muitas vezes a nossa vergonha é o nosso egoísmo disfarçado de vergonha. É forte, né? E aí, uma frase que me marcou muito e que eu tenho carregado comigo. Não é por mim, é pelos outros. Então, quando eu me visto dessa armadura que é pelos outros, estou a serviço dos outros, cadê a vergonha? A vergonha da Alice se foi. Porque não é mais eu ali, a minha cara, né? Eu falando de forma pessoal, eu estou ali como instrumento. Então, às vezes, não é por mim, mas pelo outro, que vocês possam pensar nisso. E se a família de vocês tem ciclos, é porque a minha avó era assim, porque a minha mãe, meu pai costumam ser assim. Quebre um ciclo, gente, né? Vamos quebrar esse ciclo, vamos prosperar, vamos trazer aquela sociedade que a gente espera e deixar para os nossos filhos a sociedade que a gente espera. Isso começa por nós, começa com a autoestima, como a Andresa falou, começa com se cuidar, se amar, se olhar no espelho e gostar do que vê. Porque essa questão da nossa autoimagem é muito mais profunda do que a gente pensa. Não é vaidade, não é coisa fútil. É tu se olhar, tu se cuidar e tu vai estar passando esse legado para teus filhos. Os teus filhos vão ter o exemplo de que, nossa, a minha mãe se cuida, ela se ama, ela se valoriza. Não adianta a gente querer que só os outros valorizem se não está começando por nós. Então, é a gente, é tudo dentro, é tudo interno. Começa por nós nos valorizarmos. E a gente vai atrair o quê? Consequentemente, o quê? Pessoas de valor, situações maravilhosas na nossa vida, né? A gente vai construindo essa rede forte. Então, quebrem o ciclo. Não pense que é o meu destino ser assim. Não é. Porque daí tu tá jogando fora algo que Cristo fez com muito sacrifício, com muito esforço para ti, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, esse arbítrio é a coisa mais sagrada que ninguém pode tirar de nós. Então, que a gente possa ponderar nisso. Será que eu estou usando o meu arbítrio com sabedoria? Será que eu estou deixando aflorar os meus talentos? Por menor que tu acha que eles sejam, ele vai ser muito importante na vida de alguém. Quer falar alguma coisa, Andresa? Eu posso. Tem duas frases que eu ouvi uma vez que, assim, chocaram. Uma delas é a seguinte, é do Paulo Vieira. Ele fala assim, cada um tem a barriga que merece. Eu fiquei chocada com aquilo, né? Como assim cada um tem a barriga que merece? É verdade. A gente não tem como eu querer ter uma barriguinha de tanquinho se eu não me esforço para fazer exercício, comer bem, me alimentar bem. Eu tenho o que eu mereço. E eu aprendi uma outra frase que completa essa. E eu sempre falo, minha mãe fica rindo de mim porque eu falo assim, olha, eu sou filha do dono do ouro e da prata. Então, logo, eu sou filha do dono de tudo. Então, tudo é meu, tudo é nosso, tudo é de todas nós. A gente só precisa ir lá pegar. O Senhor, Ele quer abençoar a gente. Nós
acreditamos que nós temos um pai que é bom para nós, que ele quer que a gente prospere, ele quer que a gente seja a nossa melhor versão, mas ele quer que a gente peça também, ele quer que a gente corra atrás. Então, essas duas frases que eu levo comigo. Cada um tem a barriga que merece, mas eu sou filha do dono do ouro e da prata, e eu mereço o melhor, eu mereço ser minha melhor versão. Muito bom. É tomar posse daquilo que já é nosso, né? Por herança, né? Nós somos filhos do dono do mundo, né? Que tem tudo, né? Que tem todo o saber, toda a capacidade, e nós somos filhas dele. Então, tomem posse, né? Tomar posse começa com começar a ter pensamentos mais conscientes das coisas, cuidar as frases que vocês repetem, que às vezes tem frases muito negativas com traz um peso assim muito grande. Então, cuidado com as coisas, né? Com os comportamentos, enfim. E isso já é começar a tomar posse daquilo que é bom, daquilo que é belo. E mulheres também, para finalizar aqui o assunto, a gente tem que pensar, será que eu estou fazendo parte? Será que eu estou fazendo a minha parte para transformar o mundo num lugar melhor, onde as mulheres se unem? Porque olha quantas frases a gente escuta, né? Ai, mulher é tudo assim mesmo. Ai, mulher junta não dá certo. Quem já ouviu falar assim que mulher que vive junta, né? Muitas mulheres num lugar só dá briga. Que mulher é só competição, uma se compara com a outra. Vamos trocar a palavra de competição por colaboração. Vamos cooperar e colaborar mais umas com as outras, porque nós todas somos irmãs, né? Então isso começa por parar de repetir frases assim, porque a gente só está alimentando, né? Essas crenças limitantes, essas coisas ruins que nos afastam de Deus. Então, por que que a gente não pode ter uma visão melhor sobre são amigas, são irmãs? Não, não tem por que ter inveja, não tem por que ter picuinha, né? Então, essa mentalidade pode parecer, ai, a Alice está viajando. Não, mas é uma coisa que começa por nós e todo dia a gente planta um pouquinho, todo dia a gente dá um exemplo diferente. Os nossos filhos vão absorver isso, vão repassar isso, e assim, eu acredito que o mundo pode melhorar muito em questão de pouco tempo, se a gente fizer a nossa parte agora. A gente não pode ficar deixando, tem que fazer agora. Quer falar, Andressa? Eu vi que tu deu uma risada lá. Quer complementar alguma coisa? Não? Queridas, eu acho que é isso. Basicamente, essas aulinhas são mais rápidas para a gente se unir aqui, renovar nossas energias, se alimentar com coisa boa e acreditem em vocês, né? Acreditem. Eu sei que todas temos desafios, mas lembra que eu falo lá sempre no grupo: vamos manter o foco, o olhar no que a gente quer, na meta. Focar só no problema não dá certo, só piora. A gente tem que focar na solução. Como é que eu posso solucionar aquilo? O que que eu posso fazer hoje que seja bom para alguém? O que que eu posso fazer hoje que seja bom para mim? Porque a gente tem que estar com o tanque abastecido, né? Se a gente não tiver com o tanque abastecido, como é que a gente vai ser melhor para nossa família, para nossos amigos? E, e aí eu queria ver se vocês já acessaram os materiais que eu coloquei lá. Vocês viram que tem ali no módulo pessoal, tem uma coisa que eu coloquei que é só para você, se conheça mais, se eu não me engano tá assim o nome, se conheça melhor. Vocês acessaram os materiais? Eu quero que vocês acessem, baixem lá as imagens e façam, tá? Porque eu sei que tem muita mulher no grupo ansiosa para falar sobre profissão, carreira, e eu tô segurando esse assunto. Por quê? Porque eu sei que vocês têm que nutrir com outras coisas antes e tem que se permitir baixar aquele materialzinho que eu coloquei lá e fazer, responder, porque o autoconhecimento começa assim, tá? Então, quem não baixou, baixa hoje, faz ali os exercícios, são perguntas bem simples, mas que já vai dar, olha, vai dar uma clareada, assim, em vocês. E aí, depois, então, a gente segue com outras ferramentas para direcionar para o campo profissional, tá bom? Alguém mais quer falar? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Tá muito frio aí? Tô vendo as pessoas tudo encolhidas ali. Então, tá bom, galerinha. Fiquem à vontade. Se quiserem falar de algum outro tema,
me chamem e a gente faz um outro encontro, tá bom? Um beijo para todas. Essa aula vai ficar gravada e vai para a plataforma. Muito obrigada, Andresa, pela contribuição. Amei, amei tudo. Quer dar tchau? Pode dar Obrigada tchau. a você. Um beijo, então. Fiquem bem. Tchau, tchau.